todos conhecem, quem é que não conhece? Eu sei que tenho ali umas caras novas, exato, não sei quem estão. Eu em nome sou má, em caras sou mais ou menos. Pronto, então ela vai se apresentar para quem não conhece. O meu nome é Soraya Pinheiro, sou médica, sou interna de terceiro ano de Medicina Geral e Familiar. Foi-me proposta fazer uma formação. Eu já tinha feito cerca do cancro da mama em outubro, acerca do outubro rosa, e depois fiz em novembro acerca do cancro da próstata por causa do November Shave, que são os dois movimentos grandes que promovem o cancro da mama e o cancro da próstata. Pronto. E desta vez irei-vos falar um bocadinho de estilos de vida saudáveis e a engenheira Ana pediu-me para também falar um bocadinho sobre o tabaco. Pronto. Ou seja, a primeira parte eu falo um bocadinho sobre o tabaco e depois sobre a alimentação saudável, estilos de vida, exercício físico e um bocadinho sobre o IMC para nós tentarmos perceber um bocadinho melhor o que é que o IMC quer dizer. Eu senti que nas outras duas formações, tanto na parte do Outubro Rosa como no November Shave, acerca do cancro da mama e do cancro da próstata, respectivamente, eu fui um bocadinho, se calhar, profunda em algumas partes dos temas, e então desta vez decidi fazer assim uma coisa mais superficial, mais fácil, se calhar um bocadinho mais comprida, esta formação, tem 50 e tal diapositivos, mas mais fácil e se calhar é melhor para nós conseguirmos ter uma conversa assim um bocadinho mais amigável, também mais familiar. Pronto, vou então começar pela parte do tabaco e depois falar um bocadinho sobre a alimentação, exercício físico e IMC, está bem? Assim muito pela rama. Mas se tiverem alguma dúvida podem me parar e eu explico, não tem problema nenhum. Eu fiz este trabalho, eu gostei bastante de fazer este PowerPoint. Ai, não, o que é que aconteceu? Eu sou um bocadinho fosforida, não sei se sabe. E como sou mulher, o ligar e desligar é sempre melhor. Nós temos a informação, está bem? Mas eu vou tentar ser bastante simples a explicar e vamos vendo. Vamos então começar pelo tabaco. Ai meu Deus. Olha, inicialmente dentro do tema do tabaco eu vou falar um bocadinho sobre o consumo do tabaco, depois vou falar sobre a composição do tabaco, depois sobre as consequências que o tabaco tem para a saúde dos portugueses, os novos produtos, né, os cigarros eletrónicos mais um bocadinho do fumo passivo, que é o fumo que nós não vemos, mas que está lá, e depois os benefícios de pararmos de fumar, não é? Se formos fumadores. Então, olhem, eu não sabia, mas isto são dados tirados do relatório do Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo de 2020, e eu não sabia, mas o consumo do tabaco em Portugal diminuiu, ok, nos últimos 5 anos. Isto é muito bom. No entanto, ainda há muita gente a fumar, 16,8% da população com mais de 15 anos é fumadora. Eu também não sabia, mas as mulheres que desde 1987 tinham vindo a aumentar o consumo de tabaco e quase que se igualavam ao género masculino, aos homens, mostrou que em 2019, comparativamente a 2014, as mulheres diminuíram um bocadinho. Ou seja, nós começámos a fumar muito, quase que nos igualámos aos homens, mas entretanto em 2019 viu-se que afinal não é bem assim e que diminuímos o consumo, ainda bem para nós, não é? Depois, basicamente, esta diminuição foi em toda a região do país, mas uma coisa que eu também não sabia, que o Alentejo, em Portugal continental, é a zona onde tem mais fumadores, 19,1%, isto para mim foi novo. E que os Açores, eu já tinha um bocadinho essa ideia, que os Açores, na verdade, é a zona de Portugal que tem um consumo de tabaco mais elevado, até tem o preço também é muito mais acessível e isso também, se calhar, provavelmente também não ajuda. Relativamente aos jovens, reduziram o consumo do tabaco. No entanto, houve um aumento do consumo de tabaco para cachimbos de água e para tabaco aquecido, ou seja, os cigarros eletrónicos e o tabaco de indução, os ICOs. Os cigarros eletrónicos, como eu disse, têm um aumento do consumo e estima-se, entre 2015 e 2019, um aumento do consumo para ambos os sexos, ou seja, mais igualável aqui
nas idades mais jovens, de 7,2%, ainda é um bocado. Dizer-vos também que o tabaco tem 700 compostos químicos prejudiciais e 70 deles podem provocar cancro. Isto é assustador. E que em 2009 foram feitos alguns inquéritos e alguma estatística e 13.500 pessoas morreram por doenças associadas ao consumo de tabaco. Era completamente evitável, certo? Pronto. Dizer-vos também que o tabaco, no meio de todas as coisas más que tem algumas delas que nós já ouvimos falar e que nem imaginávamos que lá estavam. Entre elas o benzeno, que é um material utilizado em pesticidas e em gasolina, a acetona, não é? Que é para tirar o verniz das unhas, a amónia, que é um químico utilizado nos detergentes, o alcatrão, nas estradas, a naftalina, que é um repelente, o chumbo, que é um metal tóxico, o mercúrio, que é um metal líquido, que faz mesmo muito mal, o arsénio, um dos 5 químicos mais letais do mundo, e o monóxido de carbono, que é um gás tóxico, que é muitas vezes a razão pelas quais as pessoas até morrem em casa com as lareiras acesas e tudo mais. Como é óbvio, as consequências para o tabaco não é só para nós, é para todos aqueles que nos rodeiam e que provoca várias doenças, entre elas as respiratórias. A BPOC está muito ligada ao tabaco, mesmo muito ligada ao tabaco. Aquelas pessoas que dormem com aquelas máquinas à noite, pronto. Muitas delas têm BPOC e muitas delas têm um fator de risco, que é a carga tabágica elevada, que consumiram, todo o tabaco que consumiram durante a vida. A asma e o cancro do pulmão também. Aumenta a probabilidade de infartar, aumenta a probabilidade de ter um AVC, de ter um AIT, aumenta a probabilidade de termos insuficiência cardíaca, ou seja, muitas doenças também cardíacas, vários tipos de cancro. O álcool e o tabaco são os fatores de risco mais comuns em todos os cancros que a gente possa imaginar. A diabetes também. Os problemas dentários, não é? O mau hálito, os dentes amarelos, as gengivites, ou seja, a inflamação das gengivas, o cheiro e o paladar diminuído, porque os nossos receptores com as substâncias do tabaco, os receptores ficam desensibilizados e nós não conseguimos perceber quão boa é a comida, ok? Quão bom é o cheirinho da comida. E a pele seca, mais rugas, os dedos amarelos, que é quando entra o fumador na minha consulta, aquilo que eu olho logo é para as mãos dele, porque as unhas ficam amarelas, os dedos ficam amarelos, e então eu começo logo a perceber se ele fuma muito ou se não. Portanto, ajuda-me um bocadinho a perceber também. O maior cansaço, e como é óbvio, menos energia, uma maior dificuldade na prática do exercício físico, uma menor resistência, também está associada à queda de cabelo, às olheiras, afeta a qualidade do sono e também à respiração ofegante, que também está relacionada com todos os outros. Falámos destes sintomas. Para além de trabalhar, que também está assim algumas daqueles sintomas, ok? Eu não sabia, mas o cigarro eletrónico não tem tabaco, mas tem nicotina e tem outros compostos. E há uma doença que agora está muito em voga nos Estados Unidos, que é o EVALI, que é uma que está muito, que acontece muito nos jovens. Porquê? Os jovens querem fugir aos pais, não é? Então os jovens não querem que os pais percebam que eles fumam. Então fumam muito os cigarros eletrónicos porque não dão cheiro e é muito mais fácil fugir dos pais e de esconder aos pais. Então, alguns deles, estão a começar a ter uma falência aguda respiratória e é uma doença nova que está associada ao consumo dos cigarros eletrónicos em excesso, porque eles ficam em lista para transplante pulmonar. É mesmo uma falência respiratória aguda, isto é um problema real. O número de jovens a ter este problema está a aumentar e está relacionado com alguns daqueles aquelas substâncias que fazem mal, naqueles líquidos que têm um cheirinho, pronto, é aí que estão aqueles compostos que fazem mal e que dão esta falência aguda respiratória e depois ficam em lista de transplante. E depois o tabaco aquecido, que tem tabaco e tem nicotina e tem os outros compostos. Os outros compostos são os outros 700 que eu falei, os outros 70 que tinham as tais propriedades cancerígenas. Ou seja, não há tabaco bom, não há tabaco mau, é tudo mau, está bem? E fazem todos mal à saúde. Essa é a ideia. Dizer-vos também que estes novos produtos, como nós não temos estudos a longo prazo, nós não sabemos as consequências e estima-se que sejam mais perigosos para as crianças e para os adolescentes, principalmente até porque estão em desenvolvimento e pode afetar também o desenvolvimento do cérebro da criança e do adolescente. É uma ideia errada, a ideia que nós temos de que estes novos produtos ajudam a deixar de fumar. Nós temos a ideia, agora comecei a fumar ips porque até respiro melhor, tenho menos catarro, até me ajuda a deixar de fumar. Ouço muitas vezes isso, mentira, está bem? Agora vou-vos falar também um bocadinho do fumo passivo,
que é aquele fumo que nós não vemos, que é aquele que nós respiramos, não é? Porque as pessoas fumam ao nosso redor, é invisível, sem cheiro, e basicamente invade toda a casa, invade os carros, e este fumo passivo contém na mesma os 700 compostos químicos perigosos que eu falei há bocadinho. Por isso é que é muito importante não fumar dentro do carro, não basta abrir a janela, aquilo vai ficar entranhado nos estofos, ok? Para além depois o carro vai valer menos, não é o que dizem? Isso não fumar dentro do carro, ok? Então, só para concluir aqui na parte das crianças, relativamente ao fumo passivo em crianças, as crianças são mais vulneráveis, vai afetar as vias respiratórias, porque as vias respiratórias são mais pequenas. As crianças respiram mais rápido, não é? O coração bate mais rápido, ou seja, tem um metabolismo mais rápido, e não é pior para elas, porque tem um organismo em desenvolvimento. Claro que os benefícios da cessação tabágica são o contrário dos malefícios, não é? Ou seja, reduzem todas as doenças que eu falei, todas as doenças cardíacas, respiratórias, a parte dos cancros, melhora a pele, melhora os dentes, temos mais tempo para a família, para os amigos, não há aquela história de vou só ir fumar um cigarrito, não é? Tá. Conclui-se que sim, que temos mais tempo para a nossa família e para os nossos amigos, sentimos muito menos cansados nos exercícios físicos, nas atividades de vida diária, limpar a casa, acompanhar os nossos filhos enquanto eles estão a brincar, não é? E claro, mais dinheiro, uma maior poupança, mais dinheiro para as férias, para nos divertirmos. Agora vamos falar um bocadinho da alimentação e da atividade física, e dentro destes dois tópicos vou-vos falar não só da alimentação, da atividade física, como também um bocadinho do índice de massa corporal, que eu acho um bocadinho importante nós também percebermos o que é que isto quer dizer. Dentro da alimentação, vamos falar do conceito de alimentação saudável, do retrato alimentar em Portugal, do guia da educação alimentar, ou seja, alguns livros e documentos que nós deveríamos ler para termos um bocadinho mais conhecimento sobre a alimentação saudável, e os 10 passos para a promoção da alimentação saudável, que também são importantes e também são bastante simples, está bem? Depois, dentro da atividade física, vamos falar novamente do conceito, não é? Do balanço energético, que eu vos vou dizer o que é, e das recomendações e das diretrizes da Organização Mundial de Saúde. E, por fim, o índice de massa corporal, o conceito e o método de avaliação, que difere em adultos, crianças e adolescentes. Doutora Soraya, queria só fazer aqui uma interrupção. Em relação ao tema do tabaco, que é um tema que nos debatemos algumas vezes, há dúvidas, há questões, quem é que vai deixar de fumar? Quem é que fumar? Adora vai parar. Quem é que fumar? Garanto-vos que não compensa. Alguém se quer acusar? Só há 2 pessoas fumadoras aqui. Não. 2,5. Ok. E mais meia que seja. É que aquela história, é só um cigarrito uma vez por dia. Está bem, faz mal da mesma, está bem? É assim, há estudos que dizem que viver em Lisboa, comparativamente ao viver no interior, mesmo que seja um não fumador, se viver em Lisboa é como se fumasse 1 ou 2 cigarros por dia. Ok? Mas isto não é desculpa para fumar 1 ou 2 cigarros por dia em Aveiro. Não podemos fumar, quem sabe? Zero. Notam que a vossa saúde sai prejudicada regularmente por causa do... É o cansaço, uma pessoa sobe as escadas, não é? Não se sente assim mais calma. A gente já vai falar outra vez do tabaco, aparecem ali umas coisas. As previsões para 2030. Ser fumador, ter hipertensão, meu Deus. Já vamos falar. Eu vou assustá-la. Vai ser assim, vai estar aqui a fumar um bocadinho de cigarro. Não podemos dar o caixão. Mas para aí, vou caixa. Vamos dar o caixão, bem melhor. Então, olha, vou agora falar um bocadinho da alimentação saudável, e a definição é esta, de 1994, o ano em que eu nasci, com 30 anos, esta definição. A alimentação saudável é uma forma racional de comer para assegurar a variedade, o equilíbrio e a quantidade justos de alimentos escolhidos pela sua qualidade nutricional, higiênica e submetidas a benéficas manipulações culinárias. É a definição. Dizer-vos então que uma alimentação saudável é a alimentação que nos traz uma quantidade necessária para satisfazer as nossas necessidades energéticas diárias, está bem? As quilocalorias que nós devemos ingerir por dia e que são suficientes para as nossas atividades de vida diárias, para o nosso trabalho, está bem? Com qualidade, que garante a administração das várias substâncias e dos vários minerais naquilo que nós vamos comendo, em harmonia, ou seja, com proporções equilibradas, também depois
conta a roda dos alimentos que eu vos vou falar, para podermos ter uma boa digestão, um bom metabolismo, e adequado, porque tem que satisfazer o gosto e os hábitos alimentares não prejudiciais, e nós temos que gostar, nós podemos adaptar aquilo que nós gostamos e conseguimos ter uma alimentação saudável com aquilo que nós gostamos de comer, está bem? E eu achei isto muito interessante, que é, um alimento é a substância, é basicamente aquilo que nós comemos, não é? Mas o nutrimento é o nutriente do alimento, ou seja, é a substância contida no alimento que nos vai dar a energia que vai satisfazer as nossas necessidades. Eu pensava que esta palavra não existia. Pronto. Agora falar-vos um bocadinho do retrato alimentar em Portugal, do que é que acontece aqui, e tendo em conta o Programa Nacional da Promoção da Alimentação Saudável, que está em vigor desde 2022 até 2030, e por isso é que nós já temos algumas previsões de 2030 do que é que vai acontecer em 2030. Isto aqui já é um bocadinho antigo, mas é importante salientar que, se nós vermos, a prevalência da obesidade em Portugal é de 22,3%. E a prevalência da pré-obesidade é de 34%. Ou seja, nós, se juntarmos estes dois, 50% da população de Portugal tem excesso de peso. É assustador. Nós aparecemos magrinhos todos, mas se calhar muitos de nós temos excesso de peso e nem sabemos. Que é falsa magreza. E a gente já vai falar sobre isso, não é? Pronto. Dizer-vos então que em Portugal o excesso de peso e a obesidade, tendo em conta as estatísticas feitas em 2019, trouxe-nos uma mortalidade aumentada de 9%. 9% das pessoas morreram. E 3,9% não morreram, mas estão incapacitadas, que é o que o Delis quer dizer, que é anos de vida perdidos por incapacidade. Ou seja, andam cá, mas andam mal. Não é? Ou seja, 20% das pessoas, metade delas morreram, metade andam mal. Isto para os adultos. Um em dois adultos em Portugal tem excesso de peso. Ou seja, metade dos adultos em Portugal tem excesso de peso, são gordinhos. E agora vou-vos falar um bocadinho da roda dos alimentos. Eu não vou falar da pirâmide dos alimentos, porque a pirâmide caiu em desuso e já não se usa assim tanto. Aquilo que nós utilizamos mais agora e que falamos mais é a roda dos alimentos. E aquilo que nós vemos em 2012, comparativamente com 2020, olhem aqui os laticínios. Nós diminuímos a nossa quantidade de laticínios, nós aumentámos a nossa quantidade de proteína, de carne, peixe e ovos, nós aumentámos a nossa parte das leguminosas, um bocadinho, o azeite até que diminuímos um pouco, foi bom para nós, mas nós comemos muito poucas hortícolas. Já viram? Nós até diminuímos o consumo de 2012 para 2020, apesar de termos aumentado um bocadinho na fruta, diminuímos um bocadinho nas hortícolas. E aquilo que nós deveríamos fazer era apostar principalmente nas hortícolas e nas frutas, e nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos consumir, ou seja, nós consumimos 15,3% em termos de frutas e de oleaginosas, que é aquelas sementes, os cajus, as avelãs, as nozes, não é? E nós deveríamos consumir mais, deveríamos consumir 20%. Em termos de hortícolas, nós só consumimos 14,4% de legumes e vegetais e devíamos consumir mais 7% do que aquilo que consumimos. Estamos muito aquém das necessidades em termos de hortícolas e frutos, está bem? Vamos falar também a seguir. E também comemos demasiados hidratos de carbono, não é? Eu sei que é grande fatia, que é aquilo que nós devemos comer mais, mas mesmo assim comemos um bocadinho a mais do que aquilo que deveríamos. E apostamos demasiado na proteína, como é óbvio. Este consumo inadequado alimentar, o que é que nos traz? Traz-nos mais doenças, como é óbvio, mas também nos dá, também temos estas seguintes informações, que é aquilo que eu disse há bocado: 56% dos portugueses consome poucas horticofrutícolas, inferior a 400 gramas por dia. Metade da população come mal, não é? Não come o que deveria comer. 72% das crianças não comem frutos, não comem legumes. E nós somos os culpados, porque são crianças, não é? Quer dizer, elas não têm que mandar, nós temos que as obrigar a comer, não é? Elas têm que comer frutas, têm que comer legumes, nós temos que ensiná-las a gostarem das coisas. Não é só porque elas não gostam que nós não vamos oferecer e reforçar essa ideia de que é importante, não é? 78% dos adolescentes, 80% dos adolescentes não comem frutas, não comem vegetais suficientes. Isto é muito mau, não é? Pronto, 41% dos adolescentes consomem refrigerantes diariamente. E estes refrigerantes, estas bebidas açucaradas, não incluem só Coca-Cola e a Fanta e o Smol. Também incluem
o Compal, bom, olha, o Compal é melhor que a Coca-Cola. Não, é terrível e igual, está cheio de açúcar. É igualmente mau, está bem? A ideia errada que nós temos. Dizer-vos também que 24% dos portugueses comem açúcares livres superiores a 10% de VAT. E só quero dizer que isto é um valor energético total. Só quero dizer literalmente que nós comemos demasiado açúcar, mas que ainda aumenta mais nas crianças e nos adolescentes novamente. Não é? É assim, em termos de consumo de sal, também é muito mau. Olha, 77% dos portugueses têm uma ingestão de sal superior a 5 gramas por dia. O que é que são 5 gramas por dia? É uma colherzinha de sobremesa. Não me digam que nós, num dia inteiro, tudo aquilo que comemos só tem uma colherzinha de sobremesa de sal. É mentira. Nós comemos o triplo desse sal por dia. Não é? E a seguir também vou falar um bocadinho mais dos alimentos em específico. Dizer-vos também que, tendo em conta a ingestão energética diária total, 24% dos alimentos que nós consumimos são ultraprocessados, ou seja, 1/4 da nossa alimentação por dia é de alimentos ultraprocessados, e reforçar a ideia de que estes alimentos processados não estão na roda dos alimentos, ou seja, nós vamos comê-los à parte e não estão incluídas nas nossas contas, está bem? E é tudo calorias extra, tudo alimentos extra que só nos fazem mal à saúde e que nem se... Exato. O que é que são alimentos ultraprocessados? São todos os alimentos que vêm dentro daqueles plásticos janotas. Está bem? As bolachinhas, aqueles bolinhos das máquinas, as batatinhas fritas, as Lay's, todos os bombons, todos os chupas, tudo aquilo que está dentro daquelas embalagenzinhas de plástico bonitas, não é? Que têm um elevado teor em sal. Então, as batatas fritas normais são ultraprocessadas? É tudo ultraprocessado, a maior parte das vezes, sim. É tudo ultraprocessado. Se nós formos lá ver, aquilo não tem só sal, batatas... As batatas fritas do McDonald's, por exemplo? É tudo ultraprocessado. Ui, pior ainda. Essas aí nem sequer são batata. Eu acho que isso até é puré de batata que depois vira aquelas coisas bonitas. Eu acho que uma vez li uma coisa sobre isso. Até as do Burger King, claramente que são. Porque uma pessoa come, não é? Dá uma trinca e a batata desfaz-se. Parece que não é uma batata, não sei explicar. Aquilo é tipo fécula de batata, não é? Que tem o formato de uma batata frita. Acho que é isso. Pronto. Depois falar um bocadinho da além. Mas eu também vou dar mais exemplos. Todos esses bolinhos, os donuts, não é? Tudo é ultraprocessado. Depois falar-vos também da alimentação inadequada, o quão mal isto traduz em termos de mortalidade, novamente tendo em conta os estudos que foram feitos, a estatística que foi feita em 2019. As pessoas têm uma alimentação inadequada, têm uma mortalidade de 11,4% e as pessoas que morrem devido à alimentação inadequada, 7,3% estão incapazes, ou seja, 11,4% das pessoas que têm uma alimentação inadequada morreram em 2019 e 7,3% estão cá, mas estão mal. Pronto, novamente a mesma ideia. Há bocado eu falei que 13.500 pessoas em 2019 tinham morrido relativamente porque fumavam, não foi? Estava associado ao tabaco, então morreram. O mesmo número de mortes quase para pessoas que comeram mal. Ou seja, fumar, comer mal, já vamos em 26 mil pessoas que morreram, tendo em conta coisas que não é? Podiam ser totalmente evitadas. Destas 13.000, 9.000 destas mortes, tendo em conta a alimentação, morreram por causa de doenças cardiovasculares, 2.000 por doenças oncológicas, está bem? E 1.400 por diabetes. Ou seja, nós comemos mal e nós vamos morrer de problemas cardiovasculares, de cancro e doenças renais e de diabetes. Só porque comemos mal. E as projeções para 2030 são desastrosas. Então, olha, uma pessoa que tem hipertensão. A hipertensão não dói, ok? Não dói, mas a pessoa tem hipertensão e diz: mas eu ando bem, eu sei que tenho tensões de 150, 80, mas ando bem. Então, olha, se você tem hipertensão e anda bem, se tem um colesterolzito e anda bem, e se ainda tem excesso de peso e anda bem, e se ainda come mal, então 15, mais 12, mais 14, mais 6, tem 50% de probabilidade de morrer, está bem? Até 2030. Ou seja, péssimo. Não sei se me estou a assustar. Não sei se me estou a assustar. Tabagismo para 2030. Este gráfico é espetacular. Isto é espetacular. Vocês lembrem-se disto? Quase que não podemos viver, não é?
Mas é verdade. Estas são as projeções para 2030. Então, para nós termos alguma educação alimentar, porque eu também acho que é importante, eu coloquei aqui estes 3 documentos. Como vos disse, eu não falei da pirâmide alimentar e agora até vou falar um bocadinho mais sobre a roda dos alimentos, porque é que está mais em uso. É simples, é prático de ver, está bem? E também temos uma roda dos alimentos com uma alimentação mediterrânica mais associada à nossa alimentação e ao tipo de alimentação que nós deveríamos ter, está bem? Assim, mais adaptada à nossa cultura, às nossas tradições. Se alguém tiver curiosidade, é só pesquisar na net. A DGS ajuda a fazer esta roda dos alimentos, como veem ali, por isso certeza que estão disponíveis os documentos na internet para nós podermos ler. A roda dos alimentos, aquela que eu vou falar um bocadinho mais, foi criada em 1977 pela campanha da DGS com o título Saber Como é Saber Viver, está bem? Isto basicamente, a roda dos alimentos, que toda a gente já viu alguma vez na vida, é um material super educativo e que tem de transformar o que é difícil em informação nutricional mais simples e fácil de utilizar. O que é que nós temos? Temos um ciclo que é dividido em diversas fatias e essas diversas fatias estão associadas a diversos grupos, não é? As frutas, as hortícolas, a água está no centro, os azeites, o leite, a proteína, as leguminosas que estão aqui, pronto. E os hidratos de carbono, que têm as farinhas, as batatas, as massas, o pão. E os grupos, em cada grupo existem diversos alimentos e estes alimentos têm propriedades nutricionais semelhantes. Ou seja, a roda dos alimentos acaba por ser bastante completa, em que o nosso foco é a água no centro, certo? E depois todos os grupos à volta. É equilibrada porque nos mostra quais é que são os grupos de maior e de menor dimensão, ou seja, a partir daqueles em que nós devemos comer mais e aqueles que nós devemos comer menos, bastante intuitivo. E a variedade que a roda dos alimentos nos traz, porque se nós formos ver dentro de cada grupo, temos diferentes alimentos, podemos comer diariamente, semanalmente, e inclusive as diferentes frutas da época, não é? Que depois, tendo em conta os problemas que as pessoas têm, temos que ter ou não mais cuidado em comê-las, as bananas, as mangas, que são mais difíceis para pessoas diabéticas, têm mais açúcar, ok? Que se deve à primazia à maçã e a pera, a melancia, pronto, kiwis, tá? E agora falarmos da promoção da alimentação saudável, nisto que são os 10 passos recomendados e aconselhados para uma promoção de uma alimentação saudável. Isto é muito, muito simples e é aquilo que eu quero que vocês foquem, porque o que é que nós temos que ter em foco? As hortícolas, a fruta, os cereais integrais, a carne magra, os ovos. Dizer-vos que o peixe mais gordo é mais magro, a carne mais magra. É a ideia que nós temos às vezes, por exemplo, o salmão, que se calhar é capaz de ter menos gordura do que um bife de frango, compreendem? Peixes assim mais gordos são mais magros que a carne mais magra. Sardinhas, as cavalas, que são peixe gordo, mas é peixe bom. Pronto. As leguminosas e a água. E o que é que nós temos que evitar? O sal, todos os produtos salgados, todos os alimentos processados, já aí está a definição de alimentos processados. A carne processada, o que é o bacon, as salsichas, as chouriças, o presunto, porque também acaba por ser um bocadinho processado, acaba por ser fumado, pronto. É um método de conservação, não é que ele vem em vácuo, mas aquilo também tem outras coisas lá dentro. Os cereais de pequeno almoço que são açucarados são ultraprocessados também, estão cheios de açúcar, as bolachas, os snacks, pronto. A gordura trans, que normalmente esta gordura é muito, muito, muito má. Nós temos a gordura boa, que é a gordura insaturada, e temos as gorduras más, que são as saturadas e as gorduras trans, que eu também vou falar um bocadinho a seguir. E estas gorduras trans, que são as gorduras más, estão presentes na margarina, nos produtos de pastelaria. Quando vocês virem, não sei se já alguma vez viram como é que é feita a massa folhada. Aquilo é uma camada de manteiga por uma camada de massa e a massa já tem manteiga. Uma camada de manteiga por uma camada de massa e a massa já tem manteiga. Aquilo não acaba a manteiga. Não acaba a manteiga. É assustador. Um dia devíamos todos ver como é que se fazem as natas e como é que se fazem a massa folhada das pastelarias. Aquilo vem assim, eu já vi com os meus olhos, aquilo vem assim, em pacotes gigantes, e vem mesmo, uma pessoa vê a camada da manteiga e a camada da massa com manteiga. É assustador. São as camadas. E as bebidas açucaradas, refrigerantes e néctar de fruta. Está ali com um pau bom, bonito, que faz bem à saúde. E o álcool, está bem? Com um pau de pera.
minha avó dizia, bebe um copalzinho de pera ou de pêssego, faz-te melhor que a Coca-Cola. Então, passo número 1 de uma alimentação saudável. Mais frutas e hortícolas, diz-se que é suposto nós por dia comermos 3 peças de fruta e 3 hortícolas. Porquê? Porque são fontes de minerais, fibras, vitaminas, ajudam-nos a ir à casa de banho, são antioxidantes e têm muita água. Nós somos uma miséria. Portugal, estima-se que nós, por média, bebemos menos que 1 litro de água por dia. São 2 garrafitas destas, talvez. É mau. Pronto. E depois, tem ali um esquemazinho da maneira como nós até poderíamos comer para conseguir ingerir estes 3 frutas por dia, estas 3 hortícolas por dia. Eles dizem, olha, ao pequeno almoço comam uma banana, mas cuidado se forem diabéticos, não é? Não comer uma banana ao pequeno almoço todos os dias, comer uma banana por semana e vão comendo outras coisas ao pequeno almoço. Depois ao almoço uma cepinha e uma maçã. E depois ao jantar uma cepinha e uma pera. Parece-me bem, pronto, já foram uns 400 miligramas. E se comer isto tudo, já não precisa comer quase nada do resto. Pronto, isto para quê? Para garantir 400 gramas de fruta e hortícolas. É meio quilo de fruta e hortícolas. Isto sacia, não me digam que não. Está bem? Sacia durante meia hora, 1 hora. Passar 1 hora, Depois come assim umas tostinhas daquelas de arroz, daquelas que sabem a esferovite. Eu gosto. Não sei, daquelas da barrinha que ri. Também é processado. É processada. Bem nas embalagens bonitas, uma fatiazinha. Pronto, depois passo o número mais cereais naturais. Eu falo aqui dos cereais integrais. Tem alguma questão? Vamos comer sopa de pequeno almoço? Olha, vou comer. Antigamente já se fazia, não era? Dizem, eu antes não sabia, antes de trabalhar assim para esta zona, mas eu antes não sabia que era o chocolate. O chocolate, se for bem feito, é bom, para a saúde. O problema é o que lhe metem lá. O chocolate. No outro dia. Um bocadinho de salsa, uma cebolinha a cozer, mete tudo a cozer, Uma batatinha. fica com sabor muito bom. Se vocês meterem no peixe a cozer um dentinho de alho, um bocadinho de salsa, não precisa ser um ramo de salsa, mas um bocadinho de salsa, é chamado podem meter um bocadinho de uma folha de louro também e uma cebola a cozer com o peixe, fica com um saborzinho, bom paladar. Mas vou comer almoço? Não, a quem gostar ao canal não fazer comer, porque não? É só porque não queremos pode vir um pãozinho assim mais. Se gostarem ao canal não vão poder comer, Porque não? Se calhar é melhor do que o pão com queijo e fiambre e manteiga e. Se calhar eu acho que sim. chamar caminho de cheiro. Umas ervas aromáticas. É, o caminho de cheiro, é verdade. Uma pastinha de bacalhau, uma pastinha de peixe cozida, fica maravilhosa. Não deixar cozinhar muito tempo, não precisa. Fica assim, não fica seco. Eu não sabia o que era o chocolate e agora já sei. O segundo passo, desculpem, não sei se tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Não há problema, para mim tudo bem, não sei se sabem responder. Vão começar a vir com um cheiro a alho, a hálito, não é? De manhã, ao pequeno almoço. Eu acho que sim, mas ao pequeno almoço não sei se faz muito bem ao hálito. É um pequeno almoço de horas. Eu tinha uma colega minha que comia os restos do jantar ao pequeno almoço e às vezes vinha assim, não sei, ela assim, tinha um bocadinho de pão de alho do jantar, e assim, que estranho. A princípio comia tudo ao pequeno almoço, era a lasanha do jantar, era a sopa, era o que houvesse. Ela nunca comia uma coisa normal ao pequeno almoço, mas pronto, é rija, a rapariga é rija. Passo número 2, mais cereais integrais, 3 porções por dia, e nós temos que dar primazia ao pão escuro, ao pão de mistura e evitar as farinhas mais brancas, mais refinadas e que normalmente estão associadas a bolos de pastelaria, aquele pão de forma que não é tão saudável, está bem? Escolher os mais purinhos. O que é uma unidade de... Uma porção. Esta porção depende do tipo de cereal que é, podem ser 30 gramas, podem ser 50 gramas, está bem? Depende do aveia, não sei as proporções de cor, mas não devem ultrapassar os 30 a 50 gramas.
Eu acho que tenho aqui mais para frente alguma informação ainda sobre isso. Pronto. Depois, falar-vos também das gorduras insaturadas. Isto depois tem a ver com as partes mais pronto, químicas, não é? As insaturadas são as boas e as saturadas, como o nome diz, são saturadas, são más. As gorduras insaturadas estão presentes no pescado, nos tais peixes gordos, está bem? Na sardinha, na cavala. E eles recomendam 100 gramas de cada vez, 2 ou mais por semana, mas só 100 gramas. E eu depois vou-vos mostrar como é que se vê mais ou menos essas 100 gramas numa mão. E também está lá, não diz as gramas, mas diz a porção de hidratos de carbono e de cereais que nós devemos comer. E os frutos e oleaginosas, que são mais ou menos 4 porções por semana, e cada porção são 30 gramas. É uma coisinha assim, uma conchinha assim, de frutos e oleaginosas, que tem pistachos, que pode ter castanhas daquelas do Brasil, mais maiorzinhas. Não devemos comer mais do que 3 por dia, por causa do selénio. Tem excesso, podem ficar com excesso de selénio. Cuidado com os minerais que têm e que podem ter em excesso, está bem? As propriedades podem ter em excesso, que não são boas para o organismo. E também tem, pronto, 1 ou 2 nozes, umas avelãs. Eu já vou mostrar a foto. E depois, evitar as gorduras saturadas, que são as carnes processadas e todos os alimentos processados, todos os folhados, todos os bacons, óleos, pronto, salsichas, chouriços, fumados. Pronto. Não mais de uma vez por semana. 50 gramas. 50 gramas é tipo uma salsicha, está bem? 3 fatias de bacon por semana, uma salsicha por semana, um croissant francês pequenino por semana. Para vocês verem aquilo que nós vamos comer. Não comemos mais. Eu quando como um croissant, como um croissant grande. Eu confesso um croissant maior de pastelaria, não é? E depois, a gordura trans, que é uma gordura muito má também, está mais presente nas carnes vermelhas. E estas carnes vermelhas temos a ideia, e tal, carne vermelha, uma vez por mês. Não é bem assim, está bem? É uma vez ou 2 por semana, no máximo 100 gramas. Isto é assim, 100 gramas é isto de carne. 100 gramas é isto de carne. É palminha também. Não é os dedos. É a palminha. Mas não comes nada. Depois as leguminosas. E as leguminosas. Eu já sabia que estes tópicos iam surgir. A gordura trans está onde? A gordura trans está nas carnes processadas. Carnes processadas. Sim, todos os alimentos processados. E está nas carnes vermelhas. A gordura trans tanto está aqui, na verdade, como aqui. Estes dois grupos de alimentos têm tanto gordura trans como gordura saturada, na verdade. Está bem? Eu sei que aparece assim puro, mas são os dois. Estes dois tipos de gorduras más estão presentes nestes alimentos todos, que são todos processados. Então, um bife de vitela, por exemplo, de vaca. O processado Tem- não quer dizer... Um bife de vaca tem gordura trans? Depende da maneira como também é alimentada a vaca, não é? Pronto. Estou a falar a sério, pronto, nós sabemos É destas verdade, é coisas. verdade. Pronto, é isso. Não quer dizer... como é O que tipo eu- de rações que come, etc. É isso, ok? Por exemplo, uma carne vermelha tem gordura trans. Porque é o tipo de gordura da estrutura química que lá tem dentro. É o tipo de gordura que a carne tem. Processado não é totalmente processado, depende de como é que é alimentada a vaquinha. Ok? Ou seja, a carne vermelha tem gordura trans. E também tem gorduras saturadas. Ok? Pode ser mais ou menos processado. É aí que eu queria chegar. Ou seja, um bife pode ser uma carne processada. Pode ser uma carne processada. É essa a origem. Então, o que é que significa processado? Pois, boa questão. Processado é basicamente a carne picada vermelha. Aquilo é processado. Mas a carne picada pode ser um bife picado. Porque é que é processado ao ser picado? Normalmente tem mais gordura. Mas também as alterações que eles fazem nas carnes, na embalagem, para durar mais tempo aquilo que eles Não, vamos a falar uma para carne conservar. a ser embalada. As carnes vermelhas têm a gordura trans e a gordura saturada. Podem ser mais processados esses alimentos uns do que outros. Ou seja, processado é tipo um hambúrguer que eu compro para ser embalado, já teve aqui que vem temperado, que vem com conservantes, Sim. ok, que vem com Sim. corantes. Sim. Isso é um hambúrguer processado. Se eu for ao talho, pedir Isso para picar carne e para limpar as gorduras,
tem muito menos do que. Ou Tem seja, muito a diferença menos. entre um hambúrguer natural Sim, e um sim. hambúrguer. Mas o processado é basicamente o processamento, não é? Porque gorduras trans e gorduras saturadas vão ter quase todas, não é? Não é? Faz sentido, não é? Tudo a ver com a origem também. Também tem tudo a ver com a Tem tudo a ver com a origem, origem, está sim. bem? O processado é a maneira como as coisas se fazem, não é? Se tiverem lá Pois, um terrenozinho outra coisa- e for uma vaca a pastar, é mais É as saudável. gorduras que lá tem dentro, É carne, está é bem? Não é? As gorduras que têm lá dentro são as gorduras saturadas e trans. E o processamento é a forma como uma coisa é feita, como uma coisa é criada. O que eu estava a dizer é verdade. Se nós tivéssemos a hipótese de ter um terreno, pôr uma vaca a pastar, ou até com mais pessoas, imagina que nos juntamos com os vizinhos e temos um terreno, aqui nestas áreas grandes, às vezes é possível. Aí a carne não vai ser processada, não é? Aí a carne não vai ser processada e lá no fundo essa carne não vai ser processada, não é? E lá no fundo vai ter até menos gordura trans e menos gordura saturada. É basicamente isso. Não sei se fui bem. Desculpem, não sei se vos baralhei, está bem? Isto também é tentar dar exemplos. Sim. práticos, o que é que Sei lá, uma coisa faz? processada. O que é uma coisa processada? Um bacon, não é? Pronto. Uma salsicha, uma chouriça, isso é tudo processado, não é? Uma carne picada, eu acho que até consideraria processado, porque aquilo é tudo junto lá no meio, não é? Pronto, e vem tudo embalado e normalmente, pronto, o processamento é diferente. Agora, um bife da vaquinha da minha avó, eu já não o considerei processado, mas já há a ter gordura trans e há a ter gorduras saturadas, Sim, mas sim. menos do que outras carnes. Dividimos assim, está bem? Sim, mas em termos práticos, a tradução para a saúde das pessoas é tudo em equilíbrio, não é? Basicamente. Sim, e a definição do processado é o tal, vem dentro daquelas embalagenzinhas já notas. É basicamente isso, está bem? As leguminosas normalmente incluem grão, ervilha, feijão e nós, o que eles dizem é uma porção por dia. E esta porção por dia, aqui já falamos mais em miligramas, são 25 miligramas se forem cru, que é uma colher de sopa cheia, ou então 3 colheres de sopa cozidas. Ok? É pouco, não é? Mas é o que dizem que é suposto nós comermos. Ou uma colher de sopa em cru de leguminosas, feijão, grão, ervilhas, ou então 3 colheres de sopa cozidas. Uma porção por dia. É pouco, eu sei que é pouco, mas dentro das leguminosas, que são uma fonte muito grande de proteína e de vitaminas do complexo B, é o que chega para nós e para o nosso dia a dia, em termos destes minerais e destes nutrientes. E nós às vezes andamos a comprar o centro, o baconzinho e essas coisas todas, não é? Que nós compramos nas farmácias, às vezes andamos mais cansados e tudo mais, e até dizer assim, a minha memória não é assim muito bem. Aquilo que nós normalmente até damos nos complexos vitamínicos é o complexo vitamínico B, pronto, e está presente nas leguminosas. Tá bom? Depois de bebermos mais água, ou seja, 8 a 10 copos por dia, e como vos disse há bocadinho, em média nós bebemos menos de 1 litro por dia, ou seja, devemos de beber 4, 5 copos de água por dia, e devemos beber era o dobro. E 2 em cada 10 adultos bebem pelo menos um refrigerante ou um néctar por dia, o que são calorias e açúcares que são evitáveis. E o sal, como há poucos vos disse, os alimentos mais salgados são os alimentos mais apetecíveis, não é? São aqueles que nos dão mais vontade de comer. Nós quando comemos uma Pringle ou uma batata frita não comemos nunca só uma, que é super aditivo, vamos comer a segunda ou a terceira, não vamos conseguir resistir, está carregado de sal, não é? E aquilo que nós íamos fazer durante o nosso dia todo era comer só uma colherzinha de sal de chá, e nós comemos muito mais, até porque há alimentos que têm 5 gramas de sal no pacote, ok? Ou seja, nós às vezes num pacote de batatas ou num pacote de bolachas vamos buscar estas 5 gramas. Por isso é que é assustador. A massa tem sal. E nós, se a cozermos só com água, fica insossa. Mas ela tem sal. Por isso é que é importante também lermos os rótulos, e é importante nós também sabermos aprender como é que devemos ler os rótulos. E depois eu vou dar a apresentação, e essa parte aí é super importante. Depois há umas tabelazinhas
por 100 gramas de alimentos e 100 gramas e 100 mililitros de bebidas, dizem aquilo, os alimentos que nós deveríamos comer e beber e que são considerados saudáveis e dentro destes limites bons, está bem? Evitarmos o lixo alimentar, como é óbvio, os doces, as pastelarias, os bolos, as batatas fritas, não é? E deixar estes alimentos que são ricos em calorias e com baixo valor nutricional só para os dias de festa. E escolhermos bem os alimentos que comemos ao almoço e ao jantar, evitar os fritos, preferir a comida de panela. E comer a comida de panela não é fazer a massa junta com a carne, é fazer a massa separada da carne, não é? Porque o molhinho é muito apetecível, mas o hidrato de carbono que está lá, a massinha, vai absorver a gordura toda do franguinho que nós não tiramos bem porque ia dar sabor à comida e à massinha, ou seja, tentar ao máximo fazer a massa e a carne, a massa ou o arroz ou as batatas e o peixe, e não juntar os dois, não é? Porque se calhar a gordura que vai sair da carne e do peixe vai também entrar um bocado e ser absorvida pelo pão e pelo hidrato de carbono e não é isso que nós queremos. Então, e com a sopa? A massa com a sopa? Ou o arroz com a sopa? Pode comer arroz com sopa. Se calhar se comer arroz com sopa, já nem sequer precisa de comer mais grande proteína. Se a sopa tiver leguminosa, se calhar até prefaz o ideal da proteína. Percebe? Eles aqui até dizem assim, uma sopinha, como disse, as hortícolas, um quarto do prato cereais e tubérculos, ou seja, a batatinha, uma peça de fruta, um quarto do prato com carne, pescado ou ovos. Ou seja, até pode ser um ovo e uma sopa. E se calhar até vamos buscar todas as propriedades que nós precisamos. Mas temos que comer uma sopa bem feita. Mas a sopa tem batata. Pode ter uma batata, não há problema nenhum, se a batata for deste tamanho. Como eu vou mostrar isso a seguir. Ou se a quantidade de massa que você puser na sopa é deste tamanho também, o meu punho. Não sei quantas gramas é que são exatamente, percebe? Depende também do hidrato de carbono. Mas a ideia é ser mais ou menos deste tamanho. A batata, ou um punhado de massa, ou um punhado de arroz, está bem? Ou, não é ou. Nós não precisamos comer a massa com o arroz com as batatas. Ou comemos o arroz, ou comemos as batatas. Eles dizem que uma batatinha assim chega para as nossas necessidades diárias, 3 colheres de arroz chega, não sei quanto é que isso é em gramas, mas percebem? A quantidade é tão pouca e nós comemos tanto. Eu, por exemplo, quando me sirvo, meto uma colher grande de arroz ou 2. E se eu fosse a medir isso por colheres de sopa, que é aquilo que eles dizem normalmente, 3 colheres de sopa de arroz chega. E eu sei lá, uma colher grande tem para aí 3 colheres, ou seja, eu como o dobro dos hidratos de carbono que são necessários para eu viver bem durante o meu dia. É o suficiente, só que nós comemos sempre mais, é sempre mais apetecível, tem demasiado sal, é gostoso, é saboroso, vamos comendo. Não é? Aquilo é guloso, o arroz. Não? Pronto, olhem, esta parte é mesmo importante, aprender a descodificar os rótulos, e eu até pus assim grandinho para nós termos noção, e depois pode disponibilizar este diapositivo. Vejam a diferença. Nós consideramos que um alimento é bom quando o alimento por 100 gramas tem menos de 3 gramas de gordura, 1,5 gramas de gordura saturada, ou seja, esta é gordura boa, esta é gordura má, tá? Açúcar, menos de 5 gramas de açúcar e menos de 0,3 gramas de sal. Agora, vocês vão pegar nisto e vão ver quantos alimentos que vocês compram no supermercado com este rótulo aqui dentro da parte verde, é impossível. É raro o alimento que a gente compra com estas características, com pouca gordura saturada, pouco açúcar e pouco sal. Ou seja, um bom nutriente, não é? E para as bebidas a mesma coisa, só que a parte das gramas são diferentes, não é? Pronto. Por 100 ml de bebida, considera-se uma bebida boa quando tem menos de 1,5 gramas de gordura, 0,75 gramas de gordura saturada, açúcar e sal. Está bem? Se vocês tirarem foto a isto e forem ao supermercado e comparar, até com as coisas que têm já em casa, vocês vão ver e não há um único alimento, meu Deus, que fuja disto. Todos fogem disto. Não há nenhum alimento verdinho. Eles agora no continente até têm assim cores, não é? Ou é vermelho, ou é azul, ou é verde, ou é amarelo, pronto. Eu acho que isso também tem a ver com o valor nutricional. E é importante vocês depois compararem se os verdes do continente efetivamente são verdes aqui. Não sei se serão. E depois eles dizem, nós hoje em dia vamos
ao centro comercial e pronto, comemos lá no rodízio porque achamos que a comida de prato vai ser mais saudável que ir ao McDonald's, né? E eles enchem o prato. Não é? Os pratos são todos cheios. Arrozinha, batatinha, não é? A carninha, a salsichinha. Só olhem nesse prato está tudo aquilo que nós não deveríamos comer. Pronto, feijão, que traz mais do que qualquer suposto nós comermos. Pronto. Então o que é que eles dizem? E tal, se nós, na verdade, se cada vez mais nos são oferecidas porções grandes, não é? Mais vale pormos um prato pequeno. Nem que a gente encha o prato pequeno, mas não pode ultrapassar o prato pequeno. Então eles dizem reduzir o tamanho do seu prato ou de gelo para poder ajudá-lo a comer porções mais pequenas. Comprar pratos mais pequenos. Quando forem mudar de casa, compram uns pratos mais pequenos. Depois tiram 2 vezes ou 3. Não pode. Não está aqui a dizer para encher dos olhos de um prato pequeno. Uma vez. Ou seja, se quiserem, dão os pratos todos que têm em casa e utilizam só da sobremesa. Aquilo que eu estava a falar há bocadinho, que eu não sabia as gregas por tipo de hidrato de carbono, não é? Mas olha, a batata e a massa, o recomendado é parecido, é o punho, não é? A carninha, as 100 gramas é mais ou menos aqui na palma da mão. 100 gramas de pescado já é um bocadinho maior, já podem englobar assim os dedinhos, e a palma toda. Os agriões, ou os espinafres, ou o que seja, como aquilo, depois não há nada, pode ser assim grande, não é? As oleaginosas, que eu há bocado falei, nós para as 30 gramas por dia, não é? Para as 4 porções por semana, cada uma 30 gramas. Se a gente for apontar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, olha, são 5 amêndoas, uma noz, 4 pistachos, 2 cajus, 2 ou 3 cajus, e está feito. Está bem? Por semana, não é? São 4 porções destas de 30 gramas por semana. É só uma mão. Uma conchinha. 4 vezes por semana. 30 gramas cheio. 30 gramas 4 vezes por semana. Ou seja, podem comer de segunda a quinta. Para quantos 200 não se come nada. Para quantos 200 tem que dar para 2 Vocês ainda não viram o Isto algodão? é o dizer, é isso, dá 2 É semanas. porque o carro dá para muito tempo. Não é? Olha que a gente pensa a pensar, é só poupar, não é? Nós vamos ao bar, fazemos aos quilos. Exatamente. Já viu que nós comemos e não precisamos. É, É além que da nós não saúde, precisamos a mesmo. carteira também fica melhor. É melhor também. Uma embalagem de frango meio quilo daria para 5 dias. É semana toda a comer frango. Ao almoço podíamos comer durante 5 dias sem frango, não é? Meio quilo. Se nós fôssemos a seguirmos pelo aquilo que é recomendado, Não temos força para trabalhar. consegue ter, Como é que consegue nós fazer as coisas. fazer Consegue. as coisas? Trabalhar. Eu hoje, olha, hoje comi um pão com queijo de manhã. Bebi água, bebi 2 cafés, à hora do almoço comi batata doce com grelos e comi um pedacinho de carne. É tão saudável. Hoje. Fim de semana foi mal, mas hoje comecei bem a semana. Mas já está com fome. Não, estou impecável. Por acaso, É uma questão das carnes todas. é isso. Eu sinto que quando vou a uma festa, no dia a seguir, nos 2 dias a seguir, parece que tenho mais fome. Quando como menos, tenho menos fome. Não sei porquê, mas pronto, é um E a água também mecanismo. ajuda muito. Também ajuda muito. Eu quando tenho fome, bebo lá. A trabalhar. Até porque às vezes não tenho fome de ficar comigo. Pronto, isto aqui são gorduras, não é? Coisas más. Até nos pode dar assim a gula, não é? Até nos pode dar assim a vontade de comer alguma coisinha, mas olha, lembrem-se disto. Queremos comer um chocolatinho, é só um bocadinho. Uma vez por semana. Eu por acaso não vou ver estas coisas dos chocolates, mas eu acho que deve ser pelo menos por mês. Eu não sabia, mas eu vou ter Não. Se nós, não sei quantas gramas de açúcar é que nós podemos comer por dia, não sei se tenho aqui Aquilo é apontado. uma fatia de pizza. Não, mas isto é uma fatiazinha de bolo, fatiazinha de bolo.
nós queremos mesmo comer, podemos comer um bocadinho, não é? Não tentar exagerar. Agora pergunto-lhe uma coisa. Um trabalhador, uma pessoa que durante o seu dia de trabalho, que está eminentemente sentada e uma pessoa que está eminentemente de pé, a caminhar de um lado para o outro, tem necessidades energéticas diferentes. Diferentes, completamente diferentes. Porque até porque... O que significa que podem comer chocolate a toda a hora. Não, porque na verdade, esse açúcar, em termos de energia, vai ser muito menor do que se calhar faria energia em termos de hidrato de carbono. Vai-nos dar mais força se nós comermos meio pão, não é? Com queijo, do que comermos 4 quadrados de chocolate. E se calhar estes 4 quadrados de chocolate têm as mesmas quilocalorias que metade de um pão com queijo, e nutricionalmente não tem nada a ver, não é? Em termos de energia, é muito melhor a energia que o pão com queijo nos vai dar do que os 4 quadradinhos de chocolate que nos vai dar aquela vontade. Tem a ver com a forma como hoje a energia. Exatamente. Tem a ver com a forma. Porque depois, dentro de cada alimento, nós temos os hidratos de carbono, nós temos os açúcares, nós temos as gorduras, nós temos a proteína, nós temos o sal. Há vários minerais, várias vitaminas e várias substâncias que um alimento é composto, ok? E a maneira como se degrada esse alimento e a energia e o tipo de energia que nos dá esse alimento é crucial, ok? Em termos de valor energético, um chocolate, não é? Comparativamente com um pão, não tem nada a ver. Um pão eu fico saciada, um chocolate mata-me a gula, não é? Mas não me mata a fome. E é basicamente isso, é a energia que aquilo dá. Porque o chocolate tem muito açúcar, tem gordura, são tudo formas de... São tudo substâncias que vão ser processadas pelo organismo muito rapidamente. Por isso é que se diz que o chocolate são açúcares rápidos. São açúcares que o organismo vai nos dar um pico de energia, mas depois, passado pouco tempo. Enquanto que o pão fica ali a processar aquela energia toda e dura muito mais tempo. Tem a ver com a absorção, não é? Pronto, uns têm açúcares de absorção mais lenta e os outros açúcares de absorção mais rápida, que não tem nada a ver em termos de valor nutricional. Temos tirado as máquinas, os açúcares, chocolates, tudo. Já está melhor. Na minha faculdade. E os refrigerantes? Dá para baixo com maçãs. São maçãs e cenouras. A minha faculdade, na altura, fizeram isso, todas as vending machines, tiraram tudo o que era processado, não é? E começaram a pôr peças de fruta, ou... Não sei se será tudo, aqueles coisinhos. Faz espaço para tudo. Faz espaço para os platinhos. Aquelas coisinhas, aqueles saquinhos com frutos secos e com queijo, Baby Bell, pronto. E no hospital agora também é um bocado assim, não vejo bolo já nas máquinas, é mais queijinhos e... Tanto aqui como em outras unidades, eles disseram que a venda era muito inferior e por isso continuaram com os doces. E mesmo assim eles melhoraram, introduziram algumas coisas, também já a nosso pedido. Introduziram aqui algumas coisas, o pão, aqui na Alfama havia muito pouco pão. E havia um pão de muito fraca qualidade, era pão tipo pão de leite. E eu falei com eles e pedi-lhes para eles mudarem tipo de pão, até lhes dei a referência de outra unidade que nós temos, que é um pão melhor. E o pão não tinha valor energético. Aquilo parecia aquilo era meia hora. Passado meia hora estávamos outra vez com fome. Pois, é ar. E no entanto tinha maionese e tinha aquelas pastas de atum como os outros. Só que, e às vezes o panado, só que aquilo tinha um valor nutricional horrível. Pois é assim, se quiserem depois para uma próxima formação também podemos falar um bocadinho mais do valor nutricional das coisas, que eu já percebi que é algo assim bastante que me está a ser questionado. Nós temos pessoas que estão Eu muito horas não- numa produção Sim, e o valor energético para elas tem que ser superior àqueles que trabalham. claro. Estão a gastar muito mais Tem calorias, mais estão a ter energia. calor. Sim, O que é aconselhável para quem está 8 horas na produção, com pesos, ok. não significativos, mas mais direcionado para o público-alvo que. Alguns significativos. Está bem. Pronto, eu vou tentar então depois, quando falamos, por exemplo, da diabetes, falar um bocadinho dessa parte também nutricional. Vou tentar. Porque, exato, estou-me a questionar bastante e pronto, não me aprofundei se calhar tanto em algumas partes da minha apresentação para poder chegar a todo lado, mas não tenho problemas nenhuns. E o meu tio também sabe de estatística e de alimentação e ele até faz aquelas tabelas que calculam os hidratos de carbono do prato e as proteínas do prato e os açúcares do prato e são coisas engraçadas. E a minha prima também é nutricionista e eu pergunto e peço-lhe assim umas coisinhas, umas ideias boas para a gente depois também
falar sobre isso, eu peço. Desculpem se não cheguei, se calhar, ao cerne em algumas coisas, está bem? Mas qualquer coisa podem escrever melhorias numa folhinha e eu depois comprometo-me a falar sobre isso na sessão da diabetes. E perguntas que vocês tenham. Aqueles 4 quadradinhos de chocolate é por dia. Não! Podes escolher um bem maior. É 4 Depende da altura do ano. Depende da altura do ano. Natal pode ser Vocês por dia. sabem, vocês sabem quantas quilocalorias é que tem um Ferrero Rocher? Acho que são 77 calorias. Que bom. 77. Aquilo é maravilhoso. Uma coisinha tão pequenina. Eu nem sei quanto. Eu acho que são talvez quase 300 calorias. 200 e tal calorias, 300 calorias. Vale toda a pena, o problema é o resto. Eu sei que na altura em que eu corria 15 minutos e depois ia olhar e eram 200 e tal calorias. 300 calorias, 15 minutos a correr, quer dizer. Compensa correr 10 minutos para comer um Ferrero Rocher? Não sei se compensa. Mas é correr a sério, não é correr devagarinho, não é andar, é correr mesmo a sério. 10 km por hora. Olha, vamos então falar agora um bocadinho da atividade física, o conceito de atividade física, o balanço energético e as recomendações da OMS, está bem? Então, a OMS define que a atividade física é qualquer coisa que a gente faça no nosso dia-a-dia, desde lavar a roupa, estender a cama, tomar banho, trabalhar, ok? Fazer desporto, viagens, atividade física, tudo é considerado atividade física. Tudo o que compreende o nosso movimento corporal é atividade física. O balanço energético. O balanço energético é uma medida que é dada por a energia que nós ingerimos, ou seja, em termos de alimentos, aquilo que nós ingerimos e a energia que nós despendemos em termos de exercício físico. Olhando para esta balança traduz-se num balanço energético positivo que vai querer dizer que a pessoa vai aumentar de peso. Está bem? Porquê? Porque nós comemos mais, pesa mais e fazemos menos coisas, somos mais sedentários. Ou seja, quando eu falo num balanço energético negativo, eu falo na pessoa, no indivíduo a perder peso. Quando eu falo num balanço energético positivo, eu falo num indivíduo a ganhar peso. É assim que isto quer dizer. Pronto. E as recomendações, ou seja, as diretrizes da Organização Mundial de Saúde em termos de atividade física e comportamento sedentário são as seguintes que eu vou referir. Eles dizem que toda a atividade física é boa para o coração, não é? Para o corpo e para a mente, que diminui a probabilidade de nós termos doenças cardíacas, diabetes tipo 2, que é o chamado diabetes do sedentário e gordinho. Não é aquele diabetes que nós não podemos fazer nada, vamos ser diabéticos e vamos, tá? Estão a perceber aquele diabetes que aparece em camadas mais jovens e idades mais jovens. Esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é aquele que normalmente está associado à nossa vida, à vida que nós vamos tendo e vamos levando a tudo aquilo que nós vamos comendo ao longo da nossa vida e depois chega uma altura, diabetes tipo 2, está bem? Não é o diabetes dos jovens, é o diabético do adulto gordinho, está bem? O diabetes tipo 2. E os cancros, pronto, diminui a probabilidade de ter cancro, atividade física. Depois dizer também que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma. Está recomendado que nós, pelo menos semanalmente, devemos fazer 150 a 300 minutos de atividade física moderada, ok? Se quisermos uma atividade física intensa, está recomendado entre 75 e 150, como eu também vou falar a seguir. Isto tem a ver com ser mais vigorosa a atividade física, mais intensa ou não, está bem? Estes timings que são recomendados. E é a atividade física aeróbia, está bem? Onde se despende efetivamente energia. Toda a atividade física conta, até porque a definição diz que lavar o carro, fazer a cama, tudo conta, está bem? O fortalecimento é muito benéfico, principalmente para idosos. Os idosos, as pessoas com mais de 65 anos, devem fazer pelo menos 2 vezes por semana fortalecimento muscular. Isto para quê? Para o equilíbrio, para não termos tanta probabilidade de cairmos, não é? Para haver uma maior coordenação. Isto é super essencial para os idosos,
Para os adultos até aos 65 anos é um benefício adicional. Está bem? É recomendado para os idosos, para os restantes é um benefício adicional. Depois, o comportamento sedentário, como é óbvio, é prejudicial à saúde, aumenta todas as doenças que eu já falei e, como é óbvio, todas as pessoas beneficiam da atividade física. As grávidas, as pessoas estão, as mulheres no pós-parto, as pessoas que têm problemas crónicos, doenças crónicas, as pessoas que têm deficiência, toda a atividade física tem que ser ajustada e adequada à pessoa que nós estamos a falar, ao indivíduo que nós estamos a falar. Não quer dizer que esses indivíduos não possam fazer exercício. Devem, pelo contrário, devem mesmo fazer exercício. Pronto, estas são as recomendações. Os tais 150 a 300 minutos de atividade física aeróbia diária, semanal, de intensidade moderada. Nós podemos dividir 3 vezes por semana, não é? 50 minutos. Ou então até dividir mais vezes por semana, menos tempo, desde que a gente chegue a estes timings. E se falarmos de uma intensidade física assim aeróbia mais vigorosa em termos de intensidade, chega a 75 a 150. Está bem? E ora aí está, o benefício adicional para a idade adulta, 2 vezes por semana, fortalecimento muscular também para nós. Porquê é que é mais importante no idoso? Porque nós vamos perdendo a nossa massa muscular e os idosos caem muitas vezes e este fortalecimento muscular efetivamente provou-se muito eficaz na diminuição das quedas, está bem? Depois, falar então, por fim, do índice de massa corporal, o conceito do IMC e o método de avaliação. Nós todos já ouvimos falar do que é basicamente o IMC, não é? Uma relação entre o peso e a altura. E o que é que esta relação entre o peso e a altura nos dá? Determina se o indivíduo é gordinho, se é obeso, está bem? Em que parte da tabela se vai encontrar. Não é diagnóstico, é rastreio, porque há várias limitações neste cálculo. Mas é um método muito prático, nós utilizamos na prática clínica, pronto, que é facilmente calculado. O que é que se calcula? É o peso, sempre em quilos, a dividir pela altura em metros ao quadrado. Pronto. Depois é só ver na tabela onde é que isto se enquadra. Dou só o exemplo, por exemplo, se uma pessoa pesar 50 quilos... Não adianta fazer contas. Realmente era engraçado, não façam lá, nem sei. Façam lá, por exemplo, eu peso 57, tenho 1,70m. Então ponho assim, 57 a dividir por 1,7 vezes 1,7, não é? Pronto. 1,7 vezes 1,7, que é 1,7 ao quadrado, 2,89. E agora 57 a dividir por 2,89. E eu tenho um IMC de 19,7. E agora vamos ver o que é que os nossos IMCs querem dizer. É o quê? 19,7 IMC. E vocês? Como é que vocês têm? Eu dou sempre abaixo. Está quase no baixo peso. Eu sei. Mas tu és elegante demais para fazer estas coisas. Está sempre abaixo. Então vá, outra vez a conta. É, por exemplo, 57 quilos, eu tenho 1,70m. E no denominador, na parte de baixo, eu ponho 1,70m vezes 1,70m. E isso dá um valor, não é? Então pomos o nosso peso a dividir por esse valor. Eu às vezes enganava-me que nem sentido, mas apareceu uma coisa assim, louca. Tá? Nem disso, até A sério? Isso é pré-observado. Já vamos falar sobre isso. E o que é que significa estar abaixo? Tem baixo peso, tem que comer mais. Não, tem que comer já chocolate eu todos os como, dias. eu como muito. Todos os dias. Então agradeça A Deus, não é? a Deus por ter um metabolismo bom. Tem tempo de engordar. É o que me dizem. Então, também é assim. Nós fazemos as contas, o nosso metabolismo vai mudando ao longo da idade. Nós vamos engordar menos do que não vai dar atenção. Tá. 2,95. Tu tens um 1,72. Então não tenho. Eu tenho um Não se façam mais
a dar mais baixo. Não, senhora, Eu sei bem. está no meu cartão de cidadão. Não conta a Paulina de sapato. Pronto, e depois quando nós fazemos as continhas, não é? Já fizeram as contas? Está normal. Então, pelas minhas contas, eu estou no peso normal, tá? Se eu não sei não mega, está no baixo peso. Mas também só falando mais da anorexia, seja baixo peso, isso, está tudo bem. Não, António, não sabe fazer contas. Diz lá, Não sabes se tem 24 está normal também. Basicamente, nós. Não sei se já calcularam. Quando nós fazemos a conta, por exemplo, eu tenho 19,7, não é? Estou num peso normal. As pessoas com IMC abaixo de 18,5 considera-se baixo peso. Até 25, porque estes eu memorizei até 25. Mas até 25 de IMC peso normal, tá? Entre 25 e 30, pré-obesidade. A partir dos 30, descarrilou, está bem? Descarrilou. Obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, obesidade tipo 3, obesidade mórbida depois, está bem? Aquelas que não se mexem. Só que é assim, isto aqui, como nós vemos, é para adultos com mais de 20 anos, não é? Quem tem filhos aqui, eu não tenho, mas estou farta de ver estas tabelinhas, no livro de saúde infantil e juvenil, dependendo se o livrinho é cor-de-rosa ou azul, não é? Se é menino, se é menina, temos dois tipos de tabelas. Porquê? Porque nós temos desenvolvimentos diferentes, sendo menino ou menina. Até uma certa idade são as meninas que crescem mais, depois são os homens, os rapazes que crescem mais. Então nós não podíamos fazer um IMC para crianças e adolescentes da mesma forma que fazemos para adulto. Então o que nós fazemos é que calculamos o IMC, mas temos em conta se é menino ou se é menina e qual é que é a idade. Pronto, por causa das curvas de crescimento, que é o que isto quer dizer. E quando nós vemos o IMC e a idade da pessoa em questão, vamos aqui à curvinha, pomos aqui o pontinho, não é? Por exemplo, tem um IMC de 19 e tem 14 anos, está mais ou menos aqui, que dá um percentil 50. E nós, quando falamos em crianças e adolescentes, não falamos só em IMC, falamos no percentil do IMC. E os percentis são estes todos, não é? 95, 90, 85, 75, 50, 25, 10 e 5. Abaixo do 5 é como era o IMC abaixo dos 18,5. Era baixo peso, está bem? A partir dos 95, excesso de peso. Nós nas crianças não falamos no percentil em que está obeso, não. Falamos no percentil que tem excesso de peso e começa a preocupar, está bem? E depois, adequamos os percentis também a uma tabela, tal como o IMC para adultos. E como vos falei, abaixo de 5, baixo peso, entre 5 e 85, normal. Ou seja, de 5 a 85 é uma variância gigante, está bem? Acima de 85 começa já a começar a ficar em risco de excesso de peso e depois acima de 95 já é excesso de peso. E depois estes percentis também, não sei se já repararam, também se utiliza para o perímetro cefálico, essas coisinhas, essas medidinhas todas. Pode ser um bebê grande só, percentil acima de 95. Não quer dizer que seja... Pode ser grande e não ser gordinho, está bem? Pode ter um IMC percentil que é inferior a 95 e a estrutura e a estatura ser grande. Pronto. As limitações, como eu falei há pouco, o IMC não tem em conta a nossa massa muscular. Imaginemos que eu ia todos os dias ao ginásio, que na verdade não pesava 57, pesava 70. Eu já pesei quase 70 quilos e eu ia todos os dias ao ginásio, garanto-vos, há 10 anos atrás, quando tinha tempo. Então, eu nessa altura, se fosse fazer o meu IMC, eu dava excesso de peso e eu era magra, não é? Ou seja, uma pessoa que é musculada, nós não podemos ter em conta o IMC da mesma forma que temos uma pessoa como eu, não é? Um pouco mais sedentária. Eu faço alguma coisa, não faço muito, é verdade, mas faço alguma coisa. Também não podemos falar em IMC quando estamos a falar de uma grávida, por isso é que nós temos o peso antes de engravidar e o peso que vai aumentando ao longo da gravidez, está bem?
Aliás, se uma grávida engravida com excesso de peso, é bom que mantenha o mesmo peso toda a gravidez. O bebê não vai passar fome. Não vai. Está bem? Pronto. E depois nós tivemos problemas de saúde. Há pessoas que têm problemas crónicos assim, ou que têm problemas de coração e rins e que ficam assim de uma forma aguda, ou uma forma aguda em termos de doença, ou uma forma mais crónica, que já tem a tendência a ter edema, e é um edema mais crónico. Também não podemos calcular bem o IMC, porque ali estão líquidos, não é? Estão ali retidos, então nós não podemos fazer o mesmo IMC. Por isso é que aquilo não é um método diagnóstico, é um método de rastreio. E é prático, faz fazer e a gente faz, a população em geral. E terminar então com o conceito de falsa magreza. Estou sempre a dizer, eu como eu sou uma falsa magra. Mas a verdade é que falsa magreza não quer dizer isso. Falsa magreza quer dizer que uma pessoa olha, não é? E tem um IMC até, sei lá, até pode ter um IMC assim mais elevado, e a pessoa até nos parece magrinha, mas tem excesso de peso. Isso é o falso magro, está bem? Não sou eu. Isso é um conceito errado. E pronto, obrigada. Não sei se... Eu fiquei um bocado triste, porque na parte dos alimentos eu devia ter explorado mais um bocadinho, efetivamente, mas era tão grande se eu me pusesse a falar das características de cada alimento, não íamos sair daqui. Mas eu comprometi a falar disso para a próxima, pronto, é como vocês quiserem.